Laboratório de ensino de matemática. O que é laboratório? Né? Se a gente pegar ao pé da letra o laboratório lá no dicionário, né? O laboratório geralmente é um local, uma sala, em que são feitos testes, em que são feitos exames, em que são feitas experiências, né? O que a gente tem de comum no nosso cotidiano é o laboratório de exames clínicos, né? Aquele que a gente vai lá, sofrer um pouco, tirar sangue, essas coisas tudo, né? Mas é interessante que vocês observem a característica, né? O que significa a palavra laboratório. Local de pesquisas, exames, experiências, tá certo? Ou seja, é um conceito do cotidiano que a gente pode conseguir trazer ele para a realidade do laboratório de matemática, tá certo? Aí nós temos uma curiosidade. O correto é que a gente chame laboratório de ensino de matemática, tá certo? Por quê? Por que isso? Por que que a gente não diz laboratório de matemática apenas? Porque como a gente acabou de ver, o conceito de laboratório é um local em que você faz testes, você faz experiências. E geralmente esses testes, como é o caso do exame, é para detectar alguma coisa ou para testar algo que você não sabe o resultado. Bom? E na matemática, praticamente, as coisas não mudam. Não é diferente, por exemplo, da informática, é diferente, por exemplo, de outras áreas de conhecimento que começa, sei lá, parte de biologia que aparecem, somem seres, aparecem novos seres, e a matemática, o que ela aparece de novidade, são upgrades, né? São evoluções, são consequências do que a gente já conhece hoje, tá bom? Então, o laboratório de ensino de matemática é importante para quê? Para que a gente consiga vivenciar algo que a gente já sabe na teoria. Por exemplo, você vai conseguir comparar sólidos geométricos e vai, por exemplo, saber que a área do volume de um cone pode ser numericamente igual à área do volume de uma esfera, por exemplo, dependendo do raio da base do cone, dependendo do raio interno da esfera. E lá no laboratório você vai conseguir testar isso com. Lá geralmente tem um sólido de revolução feito de plástico, que você enche de água e você consegue saber que os dois sólidos têm o mesmo volume porque coube a mesma quantidade de água dentro de ambos, né? Ou seja, é uma coisa que já está definida na teoria. É uma coisa que você já consegue determinar através de cálculo. Existe um cone e existe uma esfera que, dependendo das características desses sólidos, como o raio, a altura do cone, né? Dependendo das características e usando a fórmula já conhecida para a obtenção do volume de cada sólido, a gente consegue fazer com que os dois tenham o mesmo volume, porque a resposta do cálculo da fórmula de volume de ambos seja numericamente igual. Tá? E lá no laboratório de ensino de matemática, a gente vai conseguir mostrar aquele conhecimento teórico que já se sabe na prática, tá bom? Que é a parte de colocar água dentro dos dois sólidos, tá certo? Como eu comentei no vídeo anterior, o livro do Sérgio Lorenzato, que talvez seja o cara que mais trabalhou com a parte de laboratório de ensino de matemática, tá bom? Este livro aí. E aqui nós trouxemos uma frase do Sérgio, que é o seguinte: o bom desempenho de um profissional também depende do seu ambiente de trabalho e dos materiais que tem disponíveis. Na atual educação matemática, o espaço mais adequado para o professor executar seu trabalho é no laboratório. Tá certo? Por quê? Porque, como eu acabei de ver, o laboratório, como ele tem uma parte com projeção, e o ideal é que ele também tenha um quadro, o acrílico de vidro, por exemplo, ou esses mais modernos,
ele também tem a parte prática da disciplina. Tá? Então, ele consegue unir teoria e prática. Então, com a matemática, o advento dessa educação matemática mais moderna, né, talvez seja o local mais adequado. O ideal mesmo assim seria que toda a sala de aula fosse um micro-laboratório, certo? Para que o professor conseguisse, nos mais diferentes níveis de ensino, fazer esse link, né? Linkar a prática com a teoria, tá bom? O laboratório de ensino de matemática deve ser interpretado como mais que um depósito de materiais, uma sala de aula, uma biblioteca ou um museu de matemática. A parte de museu é interessante porque muitas vezes o laboratório na escola ele é lá abandonado. O pessoal faz aqueles materiais lúdicos, aqueles jogos, aqueles sólidos com canudo e joga lá no laboratório e esquece. O laboratório fica lá fechado, empoeirado. A cada começo de ano vai lá o professor e abre, parece aquele monte de teia de aranha, parece um filme. Então, o laboratório é mais do que um depósito de materiais. É mais do que uma sala de aula, uma biblioteca ou um museu da matemática. O laboratório de ensino de matemática é o lugar da escola onde os professores estão empenhados em tornar a matemática mais compreensível aos alunos. É aquela coisa que eu falei no vídeo anterior, que muitas vezes o aluno pergunta: onde é que eu vou usar isso? Por que isso não tem no dia a dia? Então ele vai conseguir no laboratório linkar a teoria com a prática. Tá? O laboratório de ensino de matemática também é um ambiente para estruturar, organizar, planejar e fazer acontecer e pensar matemática, tá bom? Porque às vezes o aluno ele sequer consegue interiorizar um conhecimento que foi repassado para ele de forma estritamente teórica. Tá? Tem aluno que tem certa dificuldade, tem até certas síndromes, né? E que se ele conseguir ver na prática a aplicação daquela teoria, daquela fórmula, daquele cálculo, ele consegue adquirir, absorver muito mais o conhecimento que é daquela aula. Certo? Aqui nós vamos ver o laboratório de ensino de matemática, o LEM, tá? Vamos chamar de LEM daqui para frente, nos diferentes níveis de ensino. Tá? Na educação infantil, ele tem uma das principais características que é desenvolver os processos mentais básicos. Tá? Questão de cor, associar encaixes. Né? A gente vê que tem muitos brinquedos de criança, como essa primeira imagem aqui, em que associa encaixe. Né? O, o formato da estrela, o formato do círculo, o formato de qualquer figura geométrica deve ser encaixado exatamente no espaço, no buraquinho que cabe ela. Tá? E favorecer a percepção espacial e a noção de distância. Tá bom? Essas segundas figuras aqui, a criança vai conseguir identificar a percepção espacial dessas figuras. Se, por exemplo, se ela é um corpo redondo, se ela tem tendência de rolar, né, como é o caso do cilindro, da esfera, do próprio cone, ou se ela tem a tendência de parar, né, como o caso do cubo, ele não rola, tem que ser empurrado. Tá? E nós temos também muitos outros blocos lógicos de matemática, às vezes que introduzem o aluno em pequenas contas, tipo um dominó, 2 mais 3, aí você tem que encaixar o 5. Né? Então, no ensino infantil, o LEM tem essas características, tem essas, vamos dizer assim, atribuições. Tá bom? Já no ensino fundamental, ele já consegue acompanhar a matemática de uma forma mais ampla. Tá? Ele já vai ampliar conceitos, descobrir propriedades, perceber a necessidade de emprego de símbolos. Esse primeiro desenho aí, essa primeira imagem, é o que a gente chama de material dourado. Né? As escolas de ensino fundamental elas são muito utilizadas para que o aluno
trabalhe com a ideia de unidade, dezena, centena, unidade, milhar, né? No ensino fundamental também é importante para que ele compreenda algoritmos, né? Algoritmos seriam a ideia de movimentos, tá? A ideia do que você precisa fazer, que movimento, que fórmula você precisa usar para você atingir um objetivo, tá? Sobretudo no ensino fundamental maior, né? Você tem aí, por exemplo, a Torre de Hanoi, e seu objetivo é transferir todos esses discos para um dos outros pinos, tá bom? Sendo que nenhum disco ele pode ficar embaixo de um disco que tenha diâmetro maior que ele. Então, deve ocorrer a movimentação, disco por disco, até você transferir toda essa pilha de discos colorida para um outro lugar. Tá bom? E isso também ajuda aqui a desafiar o raciocínio lógico dedutivo nos campos aritmético, geométrico, algébrico, trigonométrico e estatístico. Tá bom? Nessa própria Torre de Hanoi, existe uma fórmula que diz, a partir da quantidade de discos usados, quantos movimentos serão necessários fazer para transferir a coluna, né, a torre, de um pino para outro. Tá bom? Logicamente que o aluno ele pode conseguir fazer essa transferência em 300 movimentos. Tá? A fórmula traz exatamente a quantidade mínima necessária para que ocorra essa transferência, ou seja, seria o movimento ideal, vamos dizer assim, né? E esse movimento ideal ele pode exatamente deduzir essa fórmula a partir da observação de vários movimentos que a gente vai tentando conseguir fazer, até transferir a torre todinha. Perfeito? No ensino médio, tá? O LEM ele é indicado para análise e interpretações mais profundas sobre situações, problemas, tá bom? Você tem aí a imagem de um Enem. A gente sabe que as provas de Enem hoje elas são bastante contextualizadas, né? Interdisciplinar, e elas são aplicadas exatamente em algo prático. Tá bom? Dificilmente, ou na verdade nunca, você terá uma prova de Enem em que a pergunta é: resolva a equação quadrática x2 menos 4x mais 5 igual a zero. Tá? Sempre ele vai ter a, a utilização de uma situação problema, de uma história, tá? Que você precisa de conhecimentos matemáticos específicos para resolver aquela situação. Não necessariamente um conhecimento só. Né? Você pode elencar um grupo de conhecimentos para que você consiga sair daquela situação problema. Tá certo? E esse grupo de conhecimentos, ele muitas vezes é mais fácil de você perceber quais conhecimentos você vai usar, que interpretações daquela questão você vai ter, se você tiver vivenciado algo semelhante na prática. Tá? Às vezes a gente vê muitas questões de matemática e de física, por exemplo, um móvel se deslocou sobre uma superfície, tal, tal, tal. É possível criar algo semelhante no laboratório, no LEM, tá bom? Então, no ensino médio, essas interpretações elas são muito importantes e o LEM ajuda muito, tá? E os desafios de raciocínio combinatório, né? Que talvez a parte da matemática do ensino médio que os alunos têm mais dificuldade é da análise combinatória. Então, se você tiver, por exemplo, uma situação de 5 ou 6 pessoas que vão sentar numa fila de poltronas no cinema com certas características, por exemplo, o homem tem que sentar do lado da mulher, ou tem que existir um espaço vazio entre eles que estão brigados, tem sempre esse tipo de questão. Às vezes, você trazendo aquilo para algo mais simples e que você vai evoluindo o grau de dificuldade, você também consegue fazer um teste, algo semelhante no laboratório, no LEM. Tá bom? Você cria lá um espaço com umas cadeirinhas de plástico, sei lá, umas coisinhas de boneca, e vai botando as pessoas e vai contando
as possibilidades, né? E ver se a quantidade que você descobriu na prática bate com a quantidade que você descobriu usando o cálculo, né? A análise combinatória. Então, você vai conseguir fazer o link da teoria com a prática no laboratório. Perfeito? E no ensino superior? Será que o laboratório também é útil no ensino superior diretamente? Porque a gente sabe que esse nosso curso de matemática ele é voltado para quê? Para a formação de um professor para a educação básica. Vocês vão sair daqui aptos para darem aula na educação básica, preferencialmente do ensino fundamental e ensino médio. Tá? Até porque, para você dar aula no ensino superior, você vai ter que você vai ter que ter uma pós, né? Uma licenciatura, um mestrado, que é o próximo passo de vocês. Então, o curso de licenciatura do Instituto, ele é basicamente voltado para a formação de educação básica, professor da educação básica. Então, lá, como o próprio nome diz, é a base da educação, então você vai conseguir mais atividades, você vai conseguir abranger mais conteúdos, né, do ensino superior ou do ensino fundamental e médio no laboratório. Né? Logicamente, se você desenvolver, por exemplo, um conteúdo de cálculo 3, uma derivada parcial, algo mais profundo, é mais difícil você conseguir linkar com o LEM. Bom? Então, do ensino superior, ele acaba desenvolvendo no licenciando a consciência crítica, a atitude de indagação e a busca pelo conhecimento. Bom? E, por fim, o torna pesquisador, tá? Porque você vai, como eu falei agora há pouco, você pode simular situações da vida real no laboratório e pesquisar se aquela fórmula se adequa a que nível de ensino, a que grau de dificuldade, tá bom? O LEM torna o aluno do ensino superior autoavaliador de suas práticas, identificador de problemas surgidos nas atividades e, por fim, eles ganham autonomia para poder fazer essa ligação da teoria com a prática. Perfeito? Então, a gente conclui aqui esse vídeo. Eu vou deixar para vocês um material de apoio, tá? na plataforma, tá bom? E a nossa lista de atividades 1. Ok? Então, um abraço e até a próxima.